Amém, irmãos? Para mim é uma grande alegria. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao glorioso Espírito Santo por essa linda e maravilhosa oportunidade que eles me concedem nesta noite, e também a toda a Santa Igreja do Senhor. Aleluia, que viemos aqui para o adorar em espírito e em verdade. Quem veio adorar aqui o Mestre em espírito e em verdade, diga glória a Deus. Quem veio ouvir a voz de Deus pela palavra, diga amém. Quem veio alimentar a alma pela palavra de Deus, diga glória a Deus. Agradeço também ao nosso querido pastor Júnior pelo convite, né? Eu gostaria que ele estivesse aqui ao meu lado também. Amém, é um homem de Deus. Aleluia, vamos continuar orando por este homem determinado. Vejo nele muita coragem. Aleluia, também vejo na frente dele muitos desafios a serem enfrentados, mas ele é um homem que Deus tem escolhido. É um dos valorosos de Gideão, diga glória a Deus, que não está olhando as dificuldades nem as barreiras, mas ele, como Isaías, depois que ele foi tocado pelo Senhor e perdoado os seus pecados, ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu vejo isso na vida ministerial do nosso pastor Júnior. Falo isso em demagogia, mas sim numa visão espiritual. Convido-vos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12 e verso 1. Livro de Gênesis, capítulo 12 e verso 1. Glória a Deus. E depois a gente pula para o versículo 7 do mesmo capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, nos diz assim: a gloriosa, sacrossanta, eterna, infalível palavra do Calvário, que é o Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo: ora. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 7. Dando um pulo santo para o versículo 7, deixa o que o pastor ele lê. E nos diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Glória a Deus. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Fecha o olho, adoremos em oração. Deus glorioso, Deus trino, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Deus, eu quero o teu Shekinah nesse lugar, porque este lugar aqui não é outro lugar a não ser a tua casa. Glória a Deus. Deus, eu ministro aqui anjos guerreiros, eu ministro anjos neste lugar, Senhor. Visita cada coração que se encontra neste lugar. Visita a vida do nosso pastor Júnior. Aleluia. Confirma cada vez mais a chamada ministerial que o Senhor o tem confiado. Querido Espírito Santo, te convido nesta noite para que o Senhor venha abrir a mente do teu povo. Aleluia. Também o coração, a boca para adorar e a mente para entender a tua palavra, para que todos saiam daqui, Senhor, edificados na tua palavra e entendendo o que o Senhor quis com cada um falar nesta noite. Não, Senhor, como um daqueles estágios da semente do semeador. Aleluia. Aonde a semente bateu, o diabo roubou. Mas eu determino que nesta noite a tua palavra será semeada e você, demônio, não retirará a palavra de Deus, que será fixada nesse coração, nessa mente. Quem crê, diga glória a Deus. Sente adorando. Peço a você que não converse nesse momento. Peço a você que, por gentileza, preste muita atenção na palavra de Deus, para que você saia daqui alimentado, alimentada, edificada, renovado, agraciado, protegido mais ainda com esta unção do Calvário. Quem pode dar um glória a Jesus? Vamos dizer o tema dessa mensagem. Diga assim comigo: o tempo da promessa dói.
Vamos repetir novamente o tema da mensagem. Diga assim comigo: o tema da mensagem. O tema da mensagem É o tempo da promessa. o tempo da promessa. Dói. Dói. E dói mesmo, né? Dói muito. Glória a Deus. Aleluia. Eu faço jus às palavras do homem de Deus, Davi, no Salmo, glória a Deus, no Salmo 40, e o versículo, glória a Deus, o versículo 8, que diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A palavra de Deus, ela precisa estar dentro do nosso coração. Ela não podemos ser somente ouvintes, não praticantes, mas temos que ser ouvintes, praticantes da palavra do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 1, está escrito: o homem nascido de mulher. Quem é nascido de mulher aqui? Quem é nascido de mulher? Diga glória a Deus. É de poucos dias e cheio de inquietação. Meu Deus. Segura aí. Entre a promessa e o seu cumprimento existe uma palavra chamada período, chamada época, chamada transição atmosférica, que é nada mais e nada menos do que nós já conhecemos o tempo. Vou repetir: entre a promessa e o seu cumprimento existe o tempo de Deus, existe a época de Deus, existe a decisão de Deus, e essa decisão está no campo atmosférico, aonde a gente não tem domínio sobre esse tempo. Só quem tem domínio é o Deus do tempo, é o Deus que fez a promessa a mim. E Deus havia determinado para Abraão sair da sua terra, Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, um pai que era adorador de ídolos, mas Abraão, ele conservava a sua fidelidade, o seu temor, a sua obediência, e cada vez mais fortalecia-se no Senhor. Segura aí. Quando Deus vê que o ambiente que eu estou, que o ambiente que você está, ou até que mora, ou até que trabalha, ou a rua que você passa, vai servir de alguma forma para lhe esfriar na fé, lhe contaminar, lhe afastar desse Deus que me perdoou e te perdoou dos pecados, que escreveu o meu nome e o teu nome no livro da vida. Deus entra em ação, porque a Bíblia diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Que é a igreja de Deus? Eu estou falando da igreja, eu não estou falando dessas quatro paredes, eu estou falando de igreja carne, de igreja sentimento, de corpo e morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, lavoura de Deus. Quem é a lavoura de Deus aí? Deus entra em ação, age por mim e por você, e se for necessário Ele dá um sopro, tira a gente, ou tira aquele obstáculo do nosso caminho. Aleluia. Mas Deus não nos deixa perecer, porque esta igreja tem dono, eu tenho um dono, você tem um dono, e o meu dono, o teu dono, ele não dorme e nem tosqueneja, é o
guarda de Israel. Quem tem esse guarda de Israel? E Deus, vendo que a situação era difícil, espiritualmente falando, e que a promessa de Deus não teria espaço para se cumprir naquela casa, naquela família idólatra. Aleluia! Glória a Deus. Faz-me lembrar de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou 3 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão soube e entrou perante Deus em intercessão e disse: e se houver um justo na casa de Abraão, na família dele, existia um justo. E Deus disse: eu vou ter que tirar você para algo grande, para uma promessa grande, para uma visão espiritual grande, porque o que eu tenho por você não é só aqui na sua terra. Certo que Abraão, literalmente falando, ele já saiu de um dos caldeus abençoado financeiramente, materialmente. Ele já tinha esposa, ele já tinha gados, ele já tinha cabras, ele já tinha financeiramente uma posição já equilibrada, mas espiritualmente Deus precisava levar ele para um outro campo, que não se limitasse à sua família idólatra, servindo como obstáculo para que o propósito de Deus se cumprisse. Deus chega para Abraão, como lemos no capítulo 12, versículo 1: sai do meio da tua família e vai para uma terra que você não conhece, mas lá está a minha revelação, lá está o meu mistério com você, lá está a minha chamada com você. Começa aqui e continua lá, e vai continuar até eu vir buscar a minha igreja. Quem é filho de Abraão? Quem é filho de Abraão? E aqui está o resultado, incontável como as estrelas, porque um homem teve fé, não olhou as barreiras e a dificuldade, e não disse: Deus, como eu vou levar os meus rebanhos, a minha esposa, para um lugar que eu não conheço? Não. Abraão obedeceu. E no versículo 7, em consequência à obediência, diga assim: quem obedece a Deus, não tem como não ser abençoado. Não tem como. Deus abençoa os obedientes. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro do Salmo, capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. A igreja não tem que andar segundo o conselho das trevas nem do mundo, porque nós já temos nessa noite o conselho de Deus, o conselho sábio do Eterno, que veio buscar este conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Se você se detém numa roda de escarnecedor, é para pregar o Evangelho, é para repreender as trevas, é para repreender os demônios, é para determinar a libertação de Deus para aquelas vidas, e não como muitos crentes estão levando hoje, devido a uma apostasia espiritual que estamos vivenciando, o esfriamento da fé. Muitos crentes estão deixando se convencer pelo mundo e pelo que há no mundo, e a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quem não ama o mundo está aqui hoje, veio buscar força de Deus, veio buscar poder de Deus, veio buscar sabedoria de Deus, veio buscar a orientação de Deus. Então vai recebendo, porque Jesus já começou a trabalhar na minha e na tua vida nesta noite. E no versículo 7, em consequência à obediência, Abraão já estava em Canaã. Deus faz a ele uma promessa, cuja promessa todo casal deseja: um filho. Porém, tinha um grande obstáculo. Aleluia. Sara, ou Sarai ainda, era estéril. Ela não podia ter filhos, era estéril. E quando Deus dá ordem, faz o chamado missionário para Abraão ir ao campo para fazer cumprir as suas revelações, a manifestação das suas revelações e seu cumprimento,
Abraão, ele já tinha 75 anos. Diga assim comigo: o tempo da promessa corre. Abraão estava com 75 anos quando Deus disse: a tua semente darei esta terra. Deus aparece a Abraão aqui no versículo 7 em uma teofania, que é Deus tomando forma humana para Abraão. E não para por aí. Deus fez a promessa, mas Abraão, durante o tempo do cumprimento da promessa, vários obstáculos se levantaram. Diga assim: quando Deus ele faz a promessa, o inferno também se levanta para querer me tirar da posição, pastor Júnior. Aleluia! E foi o que aconteceu aqui. Quando Deus fez esta promessa no versículo 7 até o versículo 21, quando vai se cumprir, Abraão, ele entra em várias crises. A primeira crise que eu posso destacar aqui pela Bíblia é a crise pessoal. Abraão já estava em Canaã, já havia obedecido a voz de Deus, mas de repente uma grande fome começa a surgir aonde Abraão estava. E a fome, diz a Bíblia, que a fome era tão grande que ele desceu ao Egito para não morrer de fome. Primeira crise pessoal, porque ele teve que deixar a sua terra, Canaã, que era a terra da promessa. O Egito não era a terra da promessa, era Canaã, e ele estava lá. Mas a fome foi grande, a dificuldade se alastrou de uma tal forma que Abraão foi obrigado a sair temporariamente do lugar da promessa e ir buscar pão para não morrer de fome lá no Egito. Diga assim: quem falou? Quem falou? Que quando Deus faz a promessa, vai ficar tudo calmo, vai ficar tudo tranquilo. Vira para o teu irmão e diz: é engano, vai não. Vai se levantar tudo, todos. E olha, é permissão de Deus. Aí é que está o negócio, é permissão de Deus para testar a sua confiança, a sua fidelidade naquele que fez a promessa. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Abraão estava com 75 anos, desceu por causa dessa crise pessoal. Lá ele teve uma crise interna. Qual foi a crise interna? Ele chegou para a sua mulher Sarai, que era muito formosa e bela à vista, aonde chegava caía a visão masculina. Sabendo ele que os egípcios eram um povo de guerra e maligno, com medo de morrer, ele combinou com a sua esposa e disse: olha, para eles não me matarem, porque eles vão me matar se tu disser que eu sou teu esposo, e vice-versa. Vamos dizer que nós somos irmãos. Primeira crise interna: mentira. Meu Deus! Enquanto estamos no tempo da promessa, primeira crise pessoal, crises internas, confusões mentais e os ataques do inferno para nos fazer pegar outros caminhos, outros atalhos que não agradam a Deus. Abraão, ele mentiu, e por mentir, Faraó cresceu um olho, porque os seus comandados disseram: olha, tem uma mulher ali muito formosa, traz ela. Traz ela. Abraão mentiu por cerca de 2 vezes a Faraó e ao rei Abimeleque. 2 vezes ele mentiu. Diga assim comigo: o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes Deus levanta. Diga assim: Deus sabe que eu sou fraco, Deus me entende,
Deus sabe que eu estou no aguardo da promessa, mas está doendo, está ardendo, está me deixando inquieto, está me deixando inquieta, está me deixando nervoso. Muitas vezes eu quero sair do lugar, eu abro a boca, falo coisas que Deus não se agrada, mas Deus sabe que você é fraco. Abraão foi fraco, ele mentiu, mas nem por isso ele saiu da promessa, nem por isso Deus virou as costas para ele, nem por isso Deus disse: acabou, Abraão, não vou cumprir, você é um mentiroso. Não, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o justo, ele cai 7 vezes, mas 7 vezes Deus, ele levanta. 24 e 16 de Provérbios. Então, você está esperando, meu irmão, o tempo da promessa? Você sabe que não é fácil. A época é de Deus, o momento é de Deus. Se você cair, saiba, Deus está com a mão para te levantar. Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que eu sou fraco, mas não deixa o teu lugar, não sai da porta. A Bíblia diz: ainda que o espírito do governador se levante contra ti, não deixes o teu lugar, pastor. Aleluia. Deixa não, meu irmão, que a obra que Deus tem contigo é grande. O diabo tem feito de tudo para tu sair da porta. Tu sabe que essa mensagem Deus está falando forte contigo. É a sombra do refrain. Mas levante a cabeça, homem, porque o meu mistério é grande na tua vida, a minha obra é grande. E como eu já te falei, tu sabe disso. Não ficará só por aqui em Jaboatão. Tu sabe que eu vou te arrancar e te levar para o outro lado. Grande é a obra que te espera naquele lugar. Estás aqui por pouco tempo. Vou eu soprar o meu vento assim, meu redemoinho, e vou te sacudir, vou te levar para outra cidade. E lá eu já preparei alguém para te ajudar. É um lugar que tu não conheces. Vai ser estranho para ti, Abraão, mas lá eu já preparei banquete para tu, já preparei casa, já preparei recepção, e já preparei o coração de alguém que vai bater o olho em ti e vai dizer: este é o homem de Deus. Glória a Deus. Vamos recebê-lo. E daí eu vou começar a escancarar as portas da Camassé. E esta obra que eu coloquei aqui na tua mão, vou eu, Deus, continuar lá e lá, naquele lugar. É Camassé. Aleluia. Vem com o seu irmão, diga: o tempo da promessa dói, castiga, porque o tempo a Deus pertence. Quem faz a promessa é fiel para cumprir, mas tem um tempo. E não para por aí. Abraão, ele entra em outra crise chamada crise familiar. Observação: tudo isso ainda estava no intervalo do tempo prosseguindo. Só Deus sabia o tempo para cumprir a promessa. Ele entra numa crise familiar. É Ló, o seu sobrinho, melhor dizendo, os pastores de Ló e os pastores de Abraão entram numa guerra, entram numa confusão. Não, aqui não dá para você não, a terra aqui é pouca para você, a terra aqui é só da gente. Os pastores de Ló dizem: não, o que disse? Eu cheguei aqui primeiro, Abraão é família, é tio de Ló, então vocês aqui tem que sair. E aquela guerra, aquela confusão familiar, porque Ló era sobrinho de Abraão, Abraão era tio, família. Diga assim: na crise, o tempo da espera, vem guerra dentro da tua casa, no seio da tua família. Porque a Bíblia diz que os primeiros inimigos são da nossa casa. Olha para mim, para você, e não quer entender o mistério, não quer entender a chamada. Chama de você preguiçoso, preguiçosa, porque você está esperando o tempo de Deus. Chama de que você não tem visão de Deus, que você é rebelde, que você é cru. Resumindo, vem tudo que é demônio.
dentro da tua casa. E você diz, mas Senhor, dentro da minha casa, onde eu deveria ter todo o apoio. Mas filho, eu estou te testando. É o cumprimento da promessa, o tempo. É o tempo do cumprimento da promessa. Segura aí, aguenta aí. Você não está só nesse barquinho. Você não está só. O que é bom, irmão, o que é glorioso saber é que Deus, Ele faz a promessa a mim, pastor Edmilson, pastor Júnior, a todos nós. E durante esse tempo o inferno se levanta e Deus permite muitas circunstâncias, como estamos vendo aqui na vida de Abraão, pessoal, interna, familiar, e temos outras que iremos abordar. Mas Deus não nos deixa só. Se o diabo diz, está vendo, Deus não está te vendo. Ele falou que ia cumprir, cadê ele? Glória a Jesus! Aí você vira para Satanás e diga assim, olha demônio, o que me prometeu é fiel. Manda em tu e manda no teus demônios. Mas do meu lugar eu não saio. E a minha boca eu não vou abrir. Mas lugar a Deus agora é que eu vou dar. Quem vai dar mais lugar a Jesus? Quem vai dar mais lugar a Deus enquanto espera o cumprimento da promessa? Enquanto espera o cumprimento da promessa. Aleluia, abre a boca, irmão. Abre a boca, irmão. Aleluia, adora Jesus Cristo. Provérbios 24, aleluia, e 13 diz, aleluia, come mel, porque é bom. Quem vem comer mel? Olha o mel aqui, olha o mel, olha o mel. O mel é a palavra. Come o mel e sai daqui alimentado, cheio da presença do mel. Quem veio comer o mel? Quem veio comer o mel? Aleluia. Diga assim, eu não vou recuar. Eu não vou abaixar minha cabeça. Eu não vou retornar de onde eu vim, porque eu sei de onde eu vim. O diabo quer que eu vá para lá, mas não vou, porque foi Jesus que me tirou de lá com mão forte e vai continuar te tirando quantas vezes for necessário, porque você faz parte da promessa. Quem faz parte da promessa e crê na promessa, quem crê que o Deus da promessa, Ele não dorme nem tosqueneja. Então abre a tua boca e adora. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Come mel, come mel, come mel, come mel. Tem mel criança, tem mel irmã, tem mel irmão, tem mel cidadão. A palavra de Deus tem mel, pastor Júlio, pastor Edmilson, aleluia, tem mel. Aleluia. O mel é a palavra. Provérbios 24, 3. Come mel, porque é bom. Se você vir para a igreja, olha o pastor Júnior, o espírito de crítica, me desculpe, mas você veio para o lugar errado. Aleluia, o crente quando tem que sair de casa, ele tem que vir com o espírito de adorador. Glória a Deus! Jesus, eu estou de te adorar. Tu sabe que eu estou manquejando. Quantos chegaram aqui hoje manquejando? Mas vão sair daqui andando, pulando. E não era nada que Satanás queria. Mas, aleluia, depois de uma mensagem quente e pentecostal dessa, você vai sair daqui andando e pulando. Quem vai sair daqui andando e pulando na graça de Deus? Aleluia. Jesus, ele disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Essa é de graça de Deus aí. Graça que te fortalece, graça que te ergue, graça que te renova, graça que te dá sabedoria, direção do céu. Você vai sair daqui hoje com uma nova visão espiritual. Abraão estava no meio da sua parentela e até então ele não tinha essa visão ampla, mas quando Deus o convoca para o campo missionário, Deus começa a revelar os segredos da sua missão com Abraão e ele começa a ter experiência cara a cara com Deus. Quem quer ter experiência cara a cara com Deus? Quem quer ter experiência cara a cara com Deus? Então vira para o teu irmão e diga assim, eu não vou correr. Eu não vou correr no tempo da promessa não. Está ardendo, está doendo, mas eu vou ficar no meu lugar. Quem vai ficar no lugar? Quem vai ficar no lugar? Satanás pensava que você não ia ficar mais no lugar, mas a partir de hoje a palavra de Deus está quebrando a raiz do mal e colocando
Quem sente Jesus quebrando corrente? Jesus está quebrando corrente. Tem libertação, pastor Júnior. Deus revela a obra de libertação aqui hoje. Tem libertação. Jesus, o libertador, está aqui. Aleluia! E não para só aí. Abraão, ele entra em uma crise também. Mais uma crise, pessoal. Entre o templo, o cumprimento da promessa e a promessa, ele entra em uma crise pessoal. Ou seja, uma guerra que não era dele. E ele compra a guerra. Aleluia! Quando os 5 reis se levantaram contra 4 reis, acabaram com os 4. Melhor dizendo, os 4 acabaram com os 5. E Abraão, apenas com 318 homens, nascido na sua casa, sem preparação de guerra, mas esse inteirinho Abraão já estava fortalecido pela promessa. Diga assim: o tempo da promessa dói, mas fortalece. Fortalece, 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 fortalece. O tempo da promessa não é para lhe matar, o tempo da promessa é para você se aproximar, aleluia, desse Deus. Aleluia, como Jacó, ele entrou no val de Jaboque e ele teve uma experiência pessoal com Deus. Como Jó era rico, até então ele não tinha uma experiência. Deus teve que permitir que Satanás tocasse para que ele entrasse no vale e tivesse uma proteção maior, uma comunhão maior, um poder maior, uma unção maior e uma visão literal. Tanto que ele disse: eu conhecia Deus só de falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Quem está vendo Deus aqui? Glória a Deus. Quem está vendo Deus pela palavra? Aleluia. Quem disse que você é um perdedor? Você não é uma perdedora, não. Aleluia. Quem escreveu o teu livro, a tua história, e quem escreveu o teu nome no livro da vida foi Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Pode estar tudo acabado para a sua carne, para a sua visão literal, mas segura aí a Bíblia. A Bíblia diz que os servos de Deus não devem andar pelo que vê, mas pelo que crê. Aleluia. Não deixe que as visões carnais, aleluia, as barreiras, as circunstâncias, aleluia, do processo, do tempo de espera da promessa, que aos seus olhos está difícil, que os seus olhos não têm condição, que os seus olhos, sua carne, você está fraco, você está fraca, mas Deus diz essa noite: eu te fortaleço, eu te dou força, recebe minha graça, sai daqui pulando e saltitando como um bezerro novo no céu. Aleluia. Eita. Aleluia. Não é proibido abrir a sua boca, meu irmão. Você não veio aqui olhar pregador, você veio aqui adorar. Quem veio adorar? Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu decreto: receba renovo de Deus aí. Deus está renovando. Você sabe que Deus está falando com você forte nesta noite. Outra crise: dúvidas entre a promessa e o cumprimento da promessa. No intervalo de tempo, vimos que várias coisas podem acontecer, e uma delas é a dúvida, é a ansiedade, é o desânimo. Nós vimos isso no livro de Gênesis, capítulo 15. Depois que Abraão, ele sai vitorioso daquela guerra, Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Aleluia. Eu sou o teu escudo, Abraão, não temas. Mas Senhor, cadê o filho que tu me prometeu? Cadê o filho que tu me prometeu? Foi a primeira pergunta que Abraão fez. Observe que na primeira promessa, lá no capítulo 12, verso 7, Deus apresenta-se a Abraão em uma teofania, ou seja, forma humana, Deus se apresentando como homem. Mas aqui no capítulo 15, Deus se apresenta a ele, depois dessas crises que vocês presenciaram. Deus apresenta-se a ele em visão e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Mas Senhor, cadê a promessa? Tu não disseste que ia me dar o filho lá no início, quando mandasse eu sair?
Eu vejo que o herdeiro que vai ficar com tudo que tu tens me dado é o Damasceno Eliezer, o mordomo da minha casa. Aí Deus diz para ele: não, Abraão, segura aí antes de prosseguir. Diga assim: quando eu estou no tempo da espera, vem a dúvida. Será que foi Deus que falou? Glória a Deus. Será que foi Deus que usou aquele vaso? Será que foi Deus que usou aquele irmão, aquela irmã? Será que foi Deus que falou aquela noite através da boca do pastor Edmilson? Sim. Então, a dúvida, a ansiedade, o desânimo quis tomar conta de Abraão. E não é o contrário de nós. Quando estamos no tempo da promessa, vem o desânimo para querer nos desanimar. A ansiedade, como já foi lido e no livro de Jó, no capítulo 14, verso 1, o homem nascido de mulher. Quem é nascido de mulher aqui? Quem é nascido de mulher? É de poucos dias e cheio de inquietação. E não é assim? Nós somos cheios de inquietação, de poucos dias. Abraão, Deus fez a promessa com 75. Nesse inteirinho, Abraão estava caminhando para o final de 10 anos na terra de Canaã. Ou seja, ele iria completar 85 anos e nada de filho. Meu Deus. Vire para o seu irmão e diga assim: não deixe que Satanás coloque dúvida do que Deus tem lhe prometido, não. Porque se você sair do lugar, quem vai perder é você. E perde feio. Diga assim: eu vou crer e vou continuar acreditando no Deus que me fez a promessa. Porque quem me fez a promessa e te fez a promessa nessa noite é fiel e não dorme e nem tosqueneja. Ele é o leão da tribo de Judá, é o quarto cavaleiro, aleluia, do cavalo branco do Apocalipse, cuja coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, e ele está aqui. Se você veio adorar, abre a boca, meu irmão. Você está aqui para dar glória ao seu Deus. Você veio fazer o que aqui? Se fortaleça nele nessa palavra. É Jesus. Eu venho buscar o céu de Deus. Darabacamassai. Aleluia. Grande é a obra que Deus tem contigo, meu irmão. A senhora, Deus tem uma obra muito grande, mas Deus está querendo mais lugar seu. Mais lugar seu. Deus está, aleluia, Deus está dizendo para a senhora desemborcar o vaso. Porque eu quero te encher mais. Aleluia. Acredite mais nos meus mistérios. Acredite mais na minha chamada. Porque eu sou contigo. Aqui, ali, além. Vai depender de ti. Tome posse nesta noite da minha palavra que está sendo pregada nesta noite. Que a promessa que eu fiz na tua vida e na vida dos teus está em pé. Meu Deus. Crise emocional. Estamos caminhando para finalizar. Crise emocional. Eu poderia refletir aqui, biblicamente falando, outras crises que aconteceu durante o tempo da espera da promessa de um filho entre Abraão e a sua esposa Sarai. Mas estou me limitando ao que Deus tem me dado. Diga assim comigo: crise emocional e existencial. Quantos crentes hoje entrando em depressão, pastor? Crentes que estão dentro da igreja vivendo uma vida de crise existencial. Será que Deus existe mesmo? Será que eu existo? O que eu sou? O que eu sou? Por que esse tempo todo de espera? Por que esse sofrimento? Meu irmão, Deus não está para ser interrogado. Deus está para ser obedecido, adorado, acreditado. Então não deixe como na crise anterior, a ansiedade, a dúvida, o desânimo tomar conta no tempo de espera da promessa de Deus na tua vida. Não, porque quem te prometeu é fiel. Ele não dorme e nem tosqueneja. De onde veio essa crise emocional existencial? Da mulher de Abraão, Sarai.
ela chega para Abraão e diz: olha, meu filho, já faz 10 anos, diga assim comigo, quantos anos? 10. Quantos anos? 10. E você não quer esperar nenhum tempo. 10. Faz assim: Deus não me dá filho. Veja, ela sabia da promessa. Ela sabia que Deus tinha uma promessa de dar a ela filho. Como é que ela ousa dizer que Deus não dá filho a ela, não vai dar filho? Que ousadia é essa? Onde é que está a fé dela? Não, uma mulher cheia de fé, um homem cheio de fé. Satanás, está difícil, mas Jesus me prometeu e vai dar. Aí ela disse: meu filho, é o seguinte, Deus não me dá filho, Deus não vai me dar filho. Mas Deus não fez a promessa, você promessa, Deus não fez não. Faz o seguinte: pega a minha escrava Agar, egípcia, eu autorizo, deita com ela e tenho filho. Diga assim comigo: Deus não aceita durante o tempo da espera do cumprimento das suas promessas atalhos. Deus não aceita atalhos. E o que tem de crente pastor e líderes de igreja e vice-versa, pegando atalho para adiantar o cumprimento da promessa de Deus, e na realidade o que tem trazido para ele, para ela, para a família dele, para a família dela, para a igreja dele, para a casa dele, para o trabalho dele, para o trabalho dela, porque não tem ainda aprendido o tempo da espera, que quem fez a promessa tem um tempo, e esse tempo é dele, e ele cumpre a hora que ele quer, o momento que ele quer, e quando ele vê que eu e você está preparado emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente e no caráter e amadurecido na sua presença para receber o milagre, o cumprimento da promessa. Ela diz: pega essa escrava, diga assim: atalhos só vai aumentar a minha dor, só vai aumentar o meu sofrimento. Foi o que aconteceu depois que a escrava viu que estava gestante, começou a zombar, porque a sua senhora não estava gestante. E mulher naquela época gestante tinha valor, era uma concorrência. Ela começou a zombar e a crise emocional existencial foi a aumentar em Sara e não diminuir. Diga assim: vigie. Durante o tempo da espera, aguarde em Deus. Não vá pegar atalhos, não vá pegar sarna para se coçar. Espere o tempo de Deus. Aleluia, espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é para amadurecer o meu caráter, é para amadurecer a minha chamada, a tua chamada na tua vida. E com Deus ninguém brinca. Ô meu irmão, ou você espera em Deus, ou você vai pegar espinho. Aí depois tem o que tem de crente hoje, mas casamento, porque ele não esperou em Deus. Aí diz: Deus, tenha misericórdia de mim, por que tu fizesse isso? Deus não fez isso, meu irmão. Deus não fez isso, minha irmã. Foi você que procurou prova, foi você que buscou espinho, foi você que não vigiou, foi você que entrou na sua crise existencial, desacreditando que o que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para te levar até o fim dos braços. Diga glória a Deus. Amém. Se aquiete, meu irmão, se aquiete. Deus está no ambiente, a palavra está sendo ministrada. Se aquiete. A senhora está muito inquieta. Não, mas se alimente da palavra. Esse é o momento da palavra. O momento da palavra tem que ter reverência, porque a senhora não está aqui reverenciando o pastor Edmilson, nem o pastor Júnior. Nós estamos aqui para brincar. Eu não vim aqui perder tempo e nem me apresentar. Eu vim aqui como porta-voz do céu, como mensageiro do céu. E Deus está dizendo para você ter cuidado. Tenha cuidado, minha irmã. Tenha cuidado.
Essa palavra é séria. Essa palavra é séria. Deus está dizendo para você não passar o sinal vermelho. E a senhora está passando. Isso é perigoso, meu irmão. Não brinca com Deus não. Aqui a obra é séria. Ali tem uma alma. Que a senhora fechar a sua boca. A senhora abre muito a sua boca. A senhora é arrogante. A senhora é prepotente. A senhora é exaltada. A senhora se acha muito que é. Aleluia. Mas quem é na minha vida e na tua vida, quem tem que ser é Ele, ó. É Ele, o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz: importa que Ele cresça e que eu diminua. Aprenda a entrar no caminho da humilhação, minha irmã. Se quiser exaltação de Deus na tua vida, aprenda o caminho da humilhação nesta noite. Assim diz o Senhor. Pararei por aqui, porque tu não é criança e nem menina, mas o decreto foi entregue. Para encerrar, glória a Deus, eu poderia, irmãos, abordar aqui, glória a Deus, diversas crises, melhor dizendo, existencial na vida, glória a Deus, do homem de Deus, Abraão. Glória a Deus. Mas finalizando, no capítulo 21, versículo do 1 ao 8, você vê o cumprimento da promessa. Diga assim: até que fim. Até que fim. Eu esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Diga assim: esperei com paciência. O que a senhora precisa ter paciência, minha irmã. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente não pode querer ensinar Deus a trabalhar. É Deus que nos ensina. É Deus que nos chama. É Deus que nos convoca, minha irmã. Aprenda isso. Glória a Deus. Salmo 21, aliás, capítulo 21, do 1 ao 8, lá está. Abraão com 100 anos. 100 anos! Quantos anos Abraão esperou o cumprimento? 25 anos. Diga assim: não importa o tempo. Diga assim: não importa o tempo. Não importa a hora. Não importa o lugar. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a honra de Deus. E não para a minha honra. E não para a tua glória. Porque vamos fechar com este versículo, que João, essa expressão de João Batista. Diga assim comigo: importa que ele cresça. E que eu, o pastor de Deus, e que você, e que o pastor Júnior, e que a igreja neste lugar diminua, se quisermos ver a glória de Deus e o cumprimento das suas promessas em nossa vida. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus.